Não é disciplina se você gosta de fazer. Muitas vezes a gente vê conteúdo motivacional, principalmente relacionado a treino, a academia, né, dieta também, relacionado com disciplina. Você tem que ter disciplina, consiga disciplina, trate a disciplina como sua amiga, ela vai te ajudar, tá tudo certo. Mas chega um ponto que não é mais a disciplina que leva a gente. Todo mundo aqui que treina, que gosta de treinar todo dia, né, tira poucos descansos na semana, a gente sabe que o que leva a gente para a academia não é a disciplina, porque a gente já passou a gostar. E isso é bom, porque a gente não precisa mais se forçar. Disciplina é algo que é necessário quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não faria se a gente não fosse obrigado, entende? Trabalhar, estudar, se você não gosta do seu trabalho, se você não gosta de estudar, mas você tem disciplina e mesmo assim você faz. Ou seja, você passa por cima dessa barreira de não gostar e faz mesmo assim. Isso é disciplina. Mas se você gosta de uma atividade, mesmo que seja uma atividade difícil de gostar, que as pessoas têm dificuldade de começar a gostar, não é mais disciplina que você precisa fazer aquilo ali, é o próprio gosto. É porque realmente é estranho a pessoa gostar de algo que é um esforço, às vezes dói, né? Não é algo agradável de cara, né? Mas não é disciplina, é somente o seu gosto. Minha mulher me pergunta às vezes, tu nunca cansa de ir pra academia? Não tem um dia que tu fala, ah, não, hoje eu não tô afim. Sinceramente, eu só penso isso quando eu tô com dor de cabeça ou muito cansado fisicamente, porque mentalmente, não importa o quão mal eu esteja, eu tenho que estar realmente muito mal para aquilo não me ajudar, entendeu? Provavelmente aquilo vai me ajudar. Não é uma coisa que eu preciso me esforçar para isso se eu tiver mal da cabeça, pelo contrário. Aquilo vai me ajudar a ficar melhor e não vai me piorar. Então, num dia como esse, não é disciplina que me leva para lá, pelo contrário. Eu talvez precisaria de disciplina para não ir treinar, entende? Porque o meu desejo naquele momento é treinar, é um gosto. Não trate como disciplina, eu sou um guerreiro, a disciplina de treinar. Pô, bicho, tu ama fazer isso. Então não é exatamente disciplina, entendeu? É simplesmente porque você já passou do ponto. É disciplina quando aquela pessoa está começando a fazer, né? Ela começou aquela atividade, ainda não encontrou a forma de gostar daquilo ali, ela não modificou o cérebro dela para pensar naquilo como uma coisa prazerosa. Ela ainda encara aquilo como uma coisa, um desprazer, algo ruim. Então ela vai pela disciplina, ela vai pelo resultado. E eu mesmo já vi muitas pessoas que já treinaram comigo, ou próximas, ou pessoas que eu conheço, que elas passaram por esse processo. No começo era disciplina, porque elas não gostavam, e depois passou a ser uma motivação de fazer algo que gosta. Então, eu mesmo evito usar esse bordão da vamos ter disciplina, porque todo mundo sabe que a partir de um breve momento isso para de ser disciplina, principalmente hoje em dia, que treinar tá na moda, né? Treinar tá em alta. E as pessoas, quando elas começam a fazer uma coisa que tá em alta, o ser humano é um ser social. A gente tem razões para começar a fazer as coisas e muitas vezes são razões sociais. Aquilo está sendo aprovado, você sente vontade de fazer aquilo porque todo mundo está fazendo. Logo a pessoa para de ir por disciplina e vai por gosto, e essa moda vem ajudando muita gente a ir por gosto e a reconhecer o treino como uma coisa prazerosa, né? Na nossa própria cultura aqui na internet já tem o treino como uma salvação da sua vida e não como uma coisa de louco. Quando eu comecei a treinar musculação, você ir para uma academia para ficar sofrendo, sentindo dor, fazendo exercícios, era coisa de louco. Porque o pensamento comum era que se você quer ser saudável, você pode fazer uma natação, uma caminhada, né? Algo mais lúdico, jogar uma bola, jogar um vôlei. E não ficar fazendo movimento repetitivo na academia. Hoje em dia a mentalidade já é outra. As pessoas já entendem aquilo como uma coisa positiva, tem uma cultura em volta disso, memes em volta disso, piadas, né? Uma coisa totalmente aceita. Já se quebrou aquele mito de que pessoa idosa não pode treinar, pessoa jovem não pode treinar. Então se tornou algo muito mais popular. Então precisa de muito menos disciplina, até porque você não é tirado de louco. Os bodybuilders mais antigos sabem que, os caras antigamente eles usavam roupa frouxa, porque tinha preconceito, entendeu? Era estranho o cara ser forte, era coisa de maluco. Uma pessoa para ir para academia naquela época, primeiro ela tinha que vencer essa barreira e depois realmente ter disciplina, porque não era uma atividade querida como é hoje, era algo estranho.
Então, hoje em dia, cada vez menos fica necessário essa narrativa do guerreiro, da pessoa que, eu sou um guerreiro porque eu vou pra academia e tal. Grande coisa, todo mundo faz, a maioria das pessoas gosta. Hoje em dia já se entende muito mais de treino também, dieta, para a pessoa ter logo resultados mais rápidos e se motivar. Então tá tudo muito mais confortável, né? Eu imagino que talvez não seja confortável para quem realmente não gosta e tá vendo todo mundo fazendo e sente talvez uma pressão para gostar. Mas pra gente que gosta, tá muito mais fácil, entendeu? Não tem nem como comparar com a vida de um marombeiro, da pessoa que treinava há 15, 20 anos atrás ou até mais tempo do que isso. Então, se você é uma pessoa que ainda precisa de disciplina para ir treinar porque você não gosta, comece a achar artifícios no seu cérebro para encontrar prazer nessa atividade, para encarar ela como uma coisa boa, e logo você vai parar de precisar dessa disciplina para treinar e vai treinar por gosto, né, por vontade. Eu mesmo, quando comecei na musculação, eu me identifiquei muito, primeiro porque eu já era aquele jovem do contra, né? Aquele cara que gosta de coisas que ninguém gosta, de músicas que ninguém gosta. E a academia naquela época era assim, ninguém gostava, era estranho, como eu falei. Então, quando eu entrei na academia, eu tanto peguei um gosto por ser uma atividade que poucas pessoas queriam fazer, quanto eu era jovem roqueiro e eu encarava aquela dor, aquele sofrimento ali na hora como quase o cara depressivo que se corta, entendeu? Tipo assim, que encontra prazer na dor, ele encontra prazer em se destruir um pouco. Eu encontrei esse prazer na academia e isso me gerou a gostar daquela atividade. Então logo eu passei a não precisar mais de disciplina. Sinceramente, eu acho que eu precisei de disciplina para ir treinar no primeiro ano, que eu nem entendia ainda o que era um leg press, uma extensora. Eu acho que só eu precisei de disciplina. Eu acho que no segundo ano de treino, que eu já sabia como é que funcionava aquilo ali, já estava imbuído daquela filosofia do hardcore, do vamos sofrer mesmo, que não era uma coisa mainstream na época, foi muito fácil. E até hoje o que me leva para a academia é muito mais essa vontade de treinar mesmo, mais até do que resultado estético, entende? Porque eu cheguei num ponto que o treino pela estética em si não me satisfazia tanto. Então, hoje em dia eu tenho um treino mais híbrido, onde eu vou para estética, vou para performance em diversos pontos, e me satisfaz muito, até porque eu sinto uma liberdade de treinar o treino que eu quiser. E é isso, galera. Se você gosta desses assuntos que se referem a esportes, a treinamentos, mas que não são necessariamente o que todo mundo está sempre falando, né? Sobre tipos de treino, algo mais dentro ali do que todo mundo fala das fofocas, desse tipo de assunto, segue o canal, compartilha esse vídeo para dar aquela ajudada e até mais.